Bom, gente, boa noite. Depois de uma maravilha dessa, né? Vamos lá. Peraí. Você já ajuda aí? Não estou vendo mal. Vem pra cá, né? Na tela de lá, né? Não estou vendo mal. Ele está aqui na outra tela. Não estou vendo. Ah, está lá em cima. Lá em cima. Joga na tela de cá, só isso. Aquele da tela de cá, quero chegar nessa tela. Se jogar aqui 5, ele não vai para lá. Já está escorrendo? Não, eu quero botar por dentro, viu? Mas eu preciso do mouse. Ah, tá. Eu preciso do mouse nessa tela, ele está lá, está naquela tela. Está mexendo, né? Tá. Aí. Opa! Vai para a tela de lá. Apareceu? Não, ainda tá. Então, Perdão. Abaixa tudo. Agora aqui, ó. agora tá bom. Bota aqui. Opa, ele não está. Bota aqui, só isso. Tá, obrigado. Agora foi. Bom, vamos lá. Ectoplasma. Esse assunto é muito grande e é muito intrigante, porque tem pouca informação. E as informações que a gente tem estão todas fragmentadas. A gente tenta colocar tudo junto, só que isso é feito num seminário, é parte de um workshop chamado Fluidos. O workshop inteiro tem umas 8 horas, a gente fala mais ou menos 1h30 de ectoplasma. Então a gente vai fazer aqui é reduzir, pegar o mínimo possível e falar de alguma coisa muito específica sobre o assunto. Tá? Essas fotos aqui são fotos clássicas e típicas dessa materialização por fora do corpo dos médiuns. Isso é uma coisa que ocorre cada vez menos aqui. E essa formação fora do corpo do médium, parece uma nuvem, é chamada de ectoplasma. Mas não é disso que a gente vai falar hoje, porque ectoplasma é muito mais que isso. E isso é a parte visível do ectoplasma, é a parte que a gente chega a ver numa sessão de materialização. Quem estudava isso aqui, esses fenômenos aqui, era Charles Richer, em 1902, 1903, na França. Ao mesmo tempo, na Alemanha, um outro cientista, chamado Notzing, estudava energia dentro das células. Não tem nada a ver com isso aqui. Dentro das células. E ele começou a desconfiar que tinha uma energia que ficava em volta das células, cada uma das células, circulando ali sem fazer absolutamente nada. E ele tem um nome para esse negócio. Ele chamou de ectoplasma. Ecto quer dizer fora, e plasma é que se plasma fora. Então, os dois usaram o mesmo nome, para coisas diferentes, mas na verdade, elas não são bem diferentes. É que esse ectoplasma que a gente vê nessas fotos, ele é uma formação que vem de cada uma das células. Uma quantidade tão grande, tão grande, tão grande, que se adensa e a gente consegue enxergar fora do corpo dos médiuns. Mas isso é uma coisa que é utilizada por espíritos para intervenção na matéria. Então, quando o espírito precisa fazer a intervenção na matéria, por exemplo, uma sessão de cura, os espíritos que estão numa sessão de cura, espíritos desencarnados, e que vão atuar no corpo físico nosso, eles precisam de ectoplasma. Senão eles não conseguem mexer na matéria. Eles não mexem só olhando para você. Não, ele precisa de ectoplasma. Então, esse ectoplasma é algo que vai permitir com que espíritos desencarnados interfiram na matéria. Então tem médiuns, por exemplo, de cura, gera uma quantidade muito grande de ectoplasma que é utilizada pelos espíritos que o assessoram para fazer o tratamento. Então o ectoplasma, ele não é gerado por espírito nenhum. Nenhum espírito gera ectoplasma, nós é que geramos. Ectoplasma é algo gerado em cada uma das nossas células. Você precisa ter um corpo físico para gerar ectoplasma. E esse ectoplasma, ele pode ser gerado, ele é gerado a partir do metabolismo celular, porque ele é gerado em cada uma das nossas células. Então, cada célula nossa gera ectoplasma. Então, entender o que acontece dentro da célula começa a ficar meio que importante, porque é dali que vai sair a capacidade que os espíritos têm de interferir no nosso corpo, na matéria, etc. Então a gente precisa, o nosso começo aqui é dar uma olhada no que acontece
com esse ectoplasma, com essa formação desse ectoplasma. 3 coisas influem na formação do ectoplasma, porque ele vem de dentro das células: nutrição, água e respiração. Essas 3 coisas vão influir no ectoplasma. Então, por exemplo, a gente está falando, se o médium de cura vai doar ectoplasma, né, ele tem que estar com essas 3 coisas alinhadas, bonitinhas, direitinhas, porque senão a coisa não vai para frente. Não é só isso, mas isso é parte da condição de fazê-lo ajudar no trabalho. Tá? Então, vamos dar uma olhada em como que cada uma dessas coisas, nutrição, água e respiração, faz a sua influência no ectoplasma. O sistema digestivo, então estamos falando de alimentação e nutrição. Nosso sistema digestivo é o principal elemento que controla tudo, é o fígado. Quando o fígado não vai bem, fica tudo fora de lugar no sistema digestivo. O fígado e o pulmão são os 2 lugares onde é gerado mais ectoplasma no corpo. A gente daqui a pouco vai ver por quê. Mas é no fígado e no pulmão. Então, o fígado começa a ser esse órgão realmente muito importante, até porque, não só para a digestão e controle da digestão, mas pela parte espiritual nossa, a nossa conexão, né, com o alto, que é feita através do ectoplasma. Então, tem 6 coisas que influem diretamente na formação de ectoplasma no fígado. Um é o nosso DNA. O nosso DNA. A gente vem aqui com uma condição física e tal, um DNA, né, que o nosso corpo vai se comportar de uma certa forma, etc. Isso aí é uma das coisas que influi na formação do ectoplasma. A segunda coisa que influi é a ingestão de alimentos que causam putrefação e fermentação. Então, por exemplo, a gente tem carne, álcool, ninguém está falando que não é para comer isso, não é isso. É uma questão de influi, né? É uma influência. A terceira coisa que influi, a gente vê aqui na imagem, são toxinas alimentares. Toxinas alimentares não é você comer alguma coisa no restaurante da esquina, passou mal, né, ficou 1 ou 2 dias passando mal e voltou a si normalmente. Não é isso. É o acúmulo durante anos, estamos falando de 15, 20, 30 anos de agrotóxicos, por exemplo, nos alimentos que a gente come. É nesse nível, nós estamos falando nível celular. Cada uma das nossas células ali. Outra coisa que influi são toxinas intestinais. Toxinas alimentares são aquelas que são tóxicas e ingeridas pela boca, alimentares. Toxinas intestinais são outros tipos de toxinas, de coisas tóxicas, que vão parar no intestino, mas não são ingeridas pela boca. Então, por exemplo, drogas e um monte de outras coisas, né? Cremes com produtos cancerígenos e tal, também vão interferir no ectoplasma. Outra coisa que interfere são as nossas emoções negativas. Interferem no ectoplasma. A gente vai ver como que isso acontece e por quê. Porque aí, você sabendo por quê, fica mais fácil evitar. Se eu chegar aqui só dizer, vocês vão para casa, eu também vou para casa, fica por isso mesmo. A gente vai mostrar como é que isso acontece. E a última coisa que faz diferença são produtos industrializados. Tá, aqui a gente só enunciou algumas coisas. Agora vamos começar a detalhar isso daí. Para detalhar, bom, vamos falar dos outros, né? Tem água e respiração. Água. A influência da água é muito grande, porque a água que ajuda toda a circulação de elementos no corpo, né? Então a gente tem que estar sempre bem hidratado. A água começa a ficar uma coisa muito importante, mas a água tem qualidade, né? Você pode pegar uma água, por exemplo, que a gente chama aqui nos Estados Unidos de spring water, né, que é a água da fonte, ou você pode pegar uma água municipal retrabalhada. A qualidade não é a mesma. Tá? Isso influi no ectoplasma. Quando você vai fazer tratamento, por exemplo, né, em centro espírita, normalmente eles pedem para você trazer a sua garrafinha de água. A sua garrafinha de água, que vai ser só sua depois que você sair do tratamento. O pessoal costuma até colocar o nome na garrafinha para não misturar e tal. Por que isso, né? Olha que interessante. Para eles te darem um remédio, então durante a sessão de tratamento você está lá deitado no escuro e tal, você está sendo tratado. Então eles usam o ectoplasma disponível para interferir nas suas células, etc. Depois você vai para casa, é como se você tivesse passado por uma cirurgia espiritual, mas sim, passou. Então você precisa de remédio, né? Como você faz uma cirurgia, depois o médico vai te dar lá
antitérmico, antibiótico, remédio para dor, é mais ou menos a mesma coisa. Como é que esse remédio é entregue a você? Esse remédio é entregue a você assim. Eles olham a sua garrafinha e sabem que aquela garrafinha é para você, que você está deitado do lado da sua garrafinha. Então eles retiram o seu ectoplasma, parte do seu ectoplasma, e colocam na garrafinha. Em cima disso, eles colocam o medicamento. Por que eles fazem isso? Porque ao tirar o seu ectoplasma e colocar dentro da sua garrafinha, eles estão garantindo compatibilidade com você. E aí o que acontece? Se aquela garrafinha alguém pega e vai tomar, o que acontece? Nada. Não acontece nada. Para a pessoa que está tomando é água. Mas não tem interferência, além de simplesmente matar a sede nenhuma. Tá? Então, nos tratamentos espirituais, a gente precisa de água de boa qualidade. A gente precisa de água spring water, que a gente fala aqui. Não água municipal, essas águas que são retrabalhadas, porque a qualidade dificulta o trabalho deles em colocar o seu ectoplasma lá dentro. Precisa de água pura. E outra coisa que a gente fala sobre a água é a qualidade. Tem muita gente que traz, por exemplo, a água do filtro de casa. Não, vai lá no supermercado e compra spring water para fazer o seu tratamento. Tá? Compra lá umas garrafinhas, traz aqui, o tratamento vai ser feito, o ectoplasma seu vai estar ali dentro com o seu medicamento. Então aquilo ali é compatível com o seu organismo, porque ele foi feito para o seu organismo, é customizado para você. Né? Bom, então isso sobre água. Sobre respiração. Respiração, como é que funciona a respiração? Então a gente vai, na hora que a gente inala alguma coisa, a gente está inalando o oxigênio que está na atmosfera. Então onde que vem esse oxigênio? Como é que ele aparece na atmosfera? Né? Então isso vem por causa das plantas. Então você tem todas as plantas aí, né, gerando através da fotossíntese. Como é que é a fotossíntese? As plantas recebem neutrinos, que são partículas que vêm do Sol, lá dentro do seu organismo, da planta, ela é capaz de converter isso em oxigênio. Então, olha só, o oxigênio que é exalado, né, ou sai das plantas, ele contém componentes do fluido cósmico, do fluido planetário. Ele contém. Então, essa é a parte espiritual do ectoplasma. Porque pensa bem, se o ectoplasma vai permitir a interferência de espíritos desencarnados na matéria, no ectoplasma você tem que ter um pouco de coisas do lado de lá e um pouco de coisas do lado de cá. Você tem que ter as duas pernas, uma do lado de lá e outra do lado de cá, para você fazer a transmissão daí, para você conseguir servir os dois lados. Então o componente espiritual, por assim dizer, ou do mundo espiritual, que está no ectoplasma, vem daqui. Vem das fontes, né, que são os neutrinos que vêm do céu, ou do Sol, né? As plantas geram então oxigênio, e esse oxigênio, junto com glicose, vai ser colocado no ar para a gente respirar. A gente indo muito rápido aqui, por causa a gente tem uma coisa muito específica para falar, então não vamos entrar em muitos detalhes técnicos, é um estudo muito bonito, é maravilhoso isso aqui. Tá, então aqui, né, a gente ingere ou inala o oxigênio gerado pelas plantas, que ali está o nosso componente espiritual. Na água e na nutrição não tem componente espiritual, só material, só matéria física. Bom, então, o que acontece no metabolismo de uma célula que faz tudo isso acontecer? Como eu falei, o ectoplasma é gerado por cada uma das nossas células. Como é que acontece isso? Bom, o que é metabolismo? Né? Metabolismo é a transformação daquilo que você ingere em alguma coisa. Né? Então, como é que é feito o metabolismo da célula? A gente pode dizer que a célula, em termos acadêmicos, a gente tem 3 pedacinhos dela ali que nos interessam. A membrana que está fora, o núcleo que está no meio e todo o resto é chamado de citoplasma. Esse citoplasma, se você olhar ali, tem um monte de desenho, um monte de coisinha ali dentro. Porque a célula, ela é um organismo. Ela tem excreção, ela tem respiração, ela tem ingestão, tem digestão, ela tem tudo. Ela só não é independente como nós somos, pessoa física. Ela depende de alguma coisa. E essa alguma coisa é o espírito que controla tudo. Mas ela tem todas as mesmas funções que o corpo tem. Então, quando você vai fazer quando vai ocorrer o metabolismo da célula,
vai ser feita uma digestão ali dentro da célula. É isso que ocorre. Então a célula, ela puxa de fora dela glicose e oxigênio. Então ela puxa a glicose e puxa o oxigênio, isso vai para dentro da célula. Aí um desses órgãos que tem dentro da célula, que são chamados de organelas, porque são órgãos muito pequenininhos, uma dessas organelas vai receber a glicose e o oxigênio. Essa organela é chamada de mitocôndria, que é esse carinha aqui que a gente vê na figura. Ali dentro dessa mitocôndria vai ocorrer o metabolismo. Uma célula tem mais do que uma mitocôndria. As células, novamente, do fígado e do pulmão chegam a ter mais de 400 mitocôndrias dentro delas, quando nas outras células do corpo, pele e tal, você tem 20, 10. Então o metabolismo é muito mais intenso no fígado e no pulmão. A geração dessa energia metabólica ocorre muito mais no fígado e no pulmão do que em qualquer outra parte do corpo. Bom, então essa célula recebe glicose, recebe oxigênio e transforma isso, a mitocôndria transforma isso, né? Novamente, esses dois são os pontos principais de geração de ectoplasma, de geração de metabolismo, e ela gera 3 tipos de energia. Esse metabolismo gera 3 tipos de energia. Um é gás carbônico. O segundo a gente chama de ATP. ATP é a energia física orgânica que vai nos fazer deixar movimentar, andar, pensar. É energia muscular, digamos assim. Essa é energia física que a gente utiliza para as nossas vidas. E gera também um terceiro tipo de energia, que é o ectoplasma. Só que esse ectoplasma não serve para a célula. É, por exemplo, como o oxigênio para a planta. A planta gera oxigênio, mas não serve para ela. Ela está servindo a alguém. O oxigênio que a planta gera, a planta está servindo a alguém, que é o reino animal, o reino hominal somos nós. Nós precisamos disso. A planta não usa para ela. E aqui é gerado também um ectoplasma. A célula não usa isso para ela. Isso vai ser usado para quê? Para que os espíritos possam operar, interferir na matéria. Então esse ectoplasma, ele fica flutuando ali em volta da célula. Fica ali em volta da célula, sem fazer nada ali, assim por dizer. Fica ali disponível simplesmente. Bom, quando que a gente gera... O que acontece se a gente gerar muito ectoplasma e pouco ATP? A gente fica fraquinho, porque a energia física muscular é muito pouco, o ectoplasma é muito grande, né? Então você tem uma capacidade de ajudar a interferência do mundo espiritual na matéria muito grande, que você tem muito ectoplasma, mas você é uma pessoa fraquinha. E se for o contrário, você tem muito ATP e nada de ectoplasma. Você é uma pessoa muito fisicamente saudável, né? Atlética, digamos assim, né? Seriam os dois extremos, né? Mas você tem uma capacidade espiritual muito pequena. Seriam os dois extremos. Ninguém é assim, todo mundo está em algum canto no meio, né? Em algum ponto do meio. Mas olha só, quando a nossa nutrição é alta em sais minerais e vitamina B3, a gente gera muito ATP. Quando a nossa nutrição é baixa nessas coisas, a gente gera mais ectoplasma. Então, olha só como a nossa alimentação começa a influir. O que vai gerar mais, né? Só que tem uma outra coisa que influi na geração de ectoplasma, né? Que a gente viu, que é a intoxicação celular. Lembra da intoxicação celular? Vai fazer com que o corpo, fisicamente, o ATP não usa aquilo, não consegue. E aquilo é energia que fica flutuando na célula. É ectoplasma. Então a alimentação passa a ser um negócio extremamente importante. Para quem vai ser médium, para quem é médium, que precisa doar ectoplasma para passe, cura e tal, nutrição começa a ser um negócio assim fundamental. Fundamental. Estudar nutrição, né? Isso é o que a gente faz no workshop lá. Estudar nutrição, o que pode, o que não pode, porque quantidades, combinações de coisas. É um negócio muito sério. Se a gente realmente quer se dedicar ao trabalho com toda a seriedade possível e imaginária. Bom, então a gente olha isso aí e fala, bom, já entendi como é que funciona. Aí André Luiz vem e diz assim, você não entendeu nada, porque está faltando uma coisa que você desconsiderou. E aí ele diz assim, ó, isso é o texto do livro Evolução em Dois Mundos. Olha só o que ele fala. Por intermédio das mitocôndrias, a mente transmite ao carro físico a que se ajusta, ou seja, o corpo. Então, por intermédio das mitocôndrias,
A mente transmite ao corpo todos os seus estados, felizes ou infelizes, conturbando ou se alinhando nos processos do organismo. Então, olha só, se você está na infelicidade total, quando você faz o seu metabolismo, você está criando células infelizes. Quando você está na felicidade total, você está criando células felizes. E tudo no meio. Ninguém está nos dois extremos. Nos dois extremos, nós estamos no meio. Em algum ponto e em lugares diferentes, todos nós. Então, quando você olha o desenho ali, não é só a ingestão de oxigênio e glicose. Tem um terceiro elemento que entra ali, por dizer assim, e vai fazer parte do metabolismo, que é o seu estado mental. Então, se você está com raiva, por exemplo, o que está acontecendo no seu metabolismo de cada uma das células? Você está gerando células com energia de raiva que vão ficar em torno da célula e não sabe o que fazer. Você vai ficar cheio de raiva dentro de você, fisicamente falando. Então, a pessoa de quem você tem raiva, que tem 70 trilhões de células, quantas dessas 70 trilhões de células lá foram afetadas? Nenhuma. A pessoa nem sabe que você está com raiva às vezes. Então, o estado mental atua no que a gente chama dentro do citoplasma, porque essas mitocôndrias estão no citoplasma, e ele coloca o estado mental seu dentro da célula, e você começa a gerar energia compatível com aquele estado mental. Se você está na fraternidade, no amor e tal, não sei o que lá, você está gerando células de altíssima qualidade em termos de bem-estar. Então, como é que acontece isso daí? Como é que essa energia mental chega dentro da célula e vai gerar essa energia? Dentro dessas mitocôndrias, existem alguns elementos, né, que a gente colocou aqui como verdinho, são chamados de bióforos. Esses elementos estão dentro das mitocôndrias e ele é definido pelo André Luiz como elementos de acumulação de energia espiritual. É a definição do bióforo. Elementos de acumulação de energia espiritual. Então, olha só, o que você tem, imagina que ali é uma pequena bolsinha, né? Se você quiser imaginar fisicamente, é uma bolsinha que está ali dentro do seu estado mental. Então, quando a mitocôndria processa a chegada do oxigênio, a chegada da glicose, antes de fazer o processo, ela fala, para aí, deixa eu ver o que o bióforo está falando, que informação que ele está trazendo. E aí vem a informação, olha, eu estou morrendo de raiva hoje. E aí as células vão processar de acordo com a instrução que vem de cima. Olha, essa célula precisa gerar energia de raiva, ou de fraternidade, ou de alegria, ou de tristeza, seja lá o que for. Então você vai ficando com um corpo físico que vai se adequando ao estado mental. E se esse estado mental é ruim ou negativo, e isso persiste, o que acontece? Você detona o corpo. Literalmente. Detona o corpo, acaba com ele. São as doenças degenerativas, elas fazem isso. Olha o que André Luiz fala sobre esses bióforos, né? São unidades de força psicossomática que atuam no citoplasma, aqueles bolsinhas dentro das mitocôndrias, projetando sobre as células e, consequentemente, sobre o corpo, os estados da mente. Para isso que serve os bióforos, para pegar o seu estado mental e colocar dentro da célula, né? Que estará enobrecendo ou agravando a própria situação, de acordo com a sua escolha do bem ou do mal. Então, se você está inclinado ao mal, você está gerando células mais malignas. Se você está inclinado ao bem, você está gerando células do bem, benignas. Aqui começa as doenças. Então, não começa no marido, na mulher, no filho, no tio, no chefe que é chato. Não começa ali. Mais ainda, não tem nada a ver. Nenhum deles tem absolutamente nada a ver com os seus 70 trilhões de células. Eu sou dono delas. Então, olha só como é sério esse negócio. Então, o nosso metabolismo vai gerar esse ectoplasma, e se esse ectoplasma for uma energia negativa, porque eu estou pensando no mal, o que acontece? Eles estão ali em volta das células disponíveis para quem quer fazer mal. Se é uma coisa boa, estão disponíveis para quem quer fazer bem.
E aí que começa a ficar interessante. Porque olha só, se você, à medida que a gente vai vivendo e vai acontecendo o metabolismo nas células, esse ectoplasma que a gente gera, e todo mundo gera, cada uma das nossas células gera, né? Ele pode ser gerado em quantidade menor ou maior. E ele vai ser gerado, ou pode ser gerado numa qualidade melhor ou pior. Então você tem 4 possibilidades, né? Muito ectoplasma de alta qualidade, muito ectoplasma de baixa qualidade, e assim vai. Bom, tem alguma coisa que é interessante? Tem algum que é melhor que o outro? Vamos pensar, olha só, se você tem ectoplasma de alta qualidade, você está gerando uma coisa, né? Você está tendo a oportunidade de se projetar mais no mundo espiritual. Isso é uma coisa boa. Você é uma pessoa mais... A tendência é que você seja mais espiritualizada, não quer dizer que você seja uma pessoa melhor do que as outras. Não é bom ou mal. É conexão. Você pode ter uma conexão maligna lá em cima. Mas você tem, com muito ectoplasma, você faz essa conexão com uma facilidade. Agora, o problema é quando você gera muito ectoplasma de baixa qualidade, ou seja, muito ectoplasma que traz energia do mal. Então, o estado mental ajuda, mas não é a única coisa. Tem uma outra coisa que ajuda isso a acontecer. São produtos industrializados. E por que isso acontece? Porque, olha só, esses produtos industrializados, imagina ali a latinha de milho. Quando você compra a latinha de milho no supermercado, que você abre, se você pegar uma latinha que tem milho de tudo que é tamanho diferente, uns pequenininhos, outros grandes, outros médios e tal, tudo desengonçado e cada um dá uma coloração diferente, um muito amarelinho, outros branquelos e tal. Quando você abrir a lata, você vai ficar assim, poxa, isso aqui não está bom, eu vou jogar fora essa lata, é a nossa tendência. Para que isso não ocorra, o que os fabricantes fazem? Depois que eles limpam, né, tiram o milho do milharal e vão limpando para obter os grãos de milho, eles passam por um processo industrial antes de entrar na linha de produção por si, falando. O que eles fazem ali? Para evitar diferença de coloração e uniformizar a coloração e uniformizar o tamanho, eles têm que trabalhar cada grãozinho de milho. O que eles fazem para trabalhar? Eles tiram os sais minerais e a vitamina B3. Lembra que fazer isso gera mais ectoplasma? E de baixa qualidade. Então, se a gente se alimenta 10 anos, 15 anos, 20 anos dessas coisas, a gente vai ficando organicamente mais fraco, porque a gente vai gerando menos ATP e vai ficando espiritualmente mais exposto, porém com ectoplasma ruim. Nós ainda não chegamos no seguinte: o ectoplasma bom ou ruim, o que acontece com ele no mundo espiritual? A gente ainda está no mundo material, como que ele é gerado? Pode ser gerado ruim ou pode ser gerado bom. Quando esse ectoplasma em alta quantidade, e ele fica ali em torno das células, e nada acontece com ele, ele pode gerar sintomas clínicos. Né? E são sintomas clínicos de vários tipos. A gente costuma dividir isso em 4 categorias, que são essas todas aqui. Né? A gente não vai falar em tudo isso, obviamente, mas é para ter uma ideia do que pode ser, da onde a gente pode chegar. Então, por exemplo, você pega aí zumbido no ouvido. Aí o sujeito chega lá no médico e diz, olha, tem um zumbido no ouvido. Você faz tudo o que é possível imaginar em termos de tecnologia médica, todos os exames, o cara fala, mas o seu ouvido é perfeitíssimo. Aí fala, mas eu tenho zumbido. O médico vai falar, não consigo entender. Por quê? Porque a análise clínica médica está no plano material. O ectoplasma, ele já está no segundo plano, já está fora do plano material. E os exames de laboratório, clínicos, médicos, não pegam nada fora do plano material. Então ele olha lá o seu exame, que seja, de sangue, de urina, que seja. Ele vai falar, está tudo certo. E aí você fala, mas eu estou sofrendo, não posso fazer nada. Por quê? Porque a nossa tecnologia médica clássica, né, alopática, não olha para essas coisas. Então, tudo isso daqui são sintomas que podem ser gerados por ectoplasmia, ou seja, excesso de ectoplasma que fica circulando nas células. Só que para a gente dizer que a gente primeiro precisa, né, eliminar a parte biológica, fazer os exames que realmente a gente pode fazer lá. Rinite, por exemplo, já faz os exames lá. Não, você tem rinite que está acusando aqui. Então não tem nada a ver com ectoplasma. Realmente é uma coisa material, tem que ser tratada. Mas são muitas dessas coisas.
E quantas vezes a gente ouve falar gente que tem enxaqueca há 20 anos, não consegue nada, já tomou tudo que é remédio, tudo que é coisa, gente que tem zumbido há 20 anos, e aí vai, né? Sinusite. Mas o seu sino não está inflamado, eu estou vendo aqui, não, mas eu tenho sinusite, eu sinto aqui. Então são sintomas por causa de excesso de ectoplasma que está em volta das células e não está sendo retirado. Porque se o ectoplasma que fica em volta das células for retirado, o sintoma clínico não acontece. Aí estamos chegando interessante. Como é que retira? Né? Quem que retira? Quando? Aonde? Então, pensa assim, ó. Vamos pensar num caso de obsessão. Um caso de obsessão. Como é que é um caso clássico de obsessão? Você tem, né, um desencarnado e um encarnado que estão na mesma vibração espiritual. Então, assinaram o contrato, você quer falar comigo, eu quero falar com você, você assinou o contrato de vibração espiritual. Pronto, dali para frente, né, você engata primeiro ali. E aí começa o negócio. Existe uma afinidade, dessa afinidade vai se gerar uma sintonia, e dali dessa sintonia que vai surgir a obsessão, que pode ir ficando cada vez mais, né, poderosa, digamos assim, cada vez mais intensa, até que a pessoa se destrói. Mas ela começa por aqui. Bom, então o que acontece? Olha só, digamos que na vida passada eu matei uma pessoa com um tiro no coração. Matei, a pessoa morreu, foi para o mundo espiritual, eu estou vivo, continuei vivendo e tal. Alguma hora eu vou morrer também. Fui para o mundo espiritual. Quando essa pessoa foi assassinada por mim, na encarnação passada, ela não perdoou. Ela está à minha caça. Ela está à minha caça. Mas eu ainda estou vivendo. Quando eu desencarno, né, ela continua à minha caça. E ela muito provavelmente nem sabe que eu desencarnei. Então agora está ele desencarnado e eu desencarnado. E aí eu venho primeiro de volta. Eu reencarno primeiro. Ele que está me caçando. Mas eu já encarnei outra vez. Só que, por causa da minha atitude, no meu DNA, eu vou trazer uma possibilidade de lesão no coração, que a gente chama de lesão kármica. Então eu vou trazer no meu DNA uma possibilidade de que eu tenha algum piripaque no coração, alguma coisa no coração. Só que não é uma coisa certa, é uma possibilidade. A minha genética vem com essa possibilidade. Os genes, né, eles se modificam de acordo com o nosso comportamento. Se eu me comportar bonitinho, direitinho e tal, o gene fica lá adormecido, nada acontece. Se eu continuar me comportando da maneira que eu me comportava, e isso muito provavelmente vai acontecer, né, por causa do nível que nós estamos, alguma hora essa possibilidade vai começar a se manifestar. E o que acontece? Ela se manifestando, se o obsessor, ou aquele que eu matei na encarnação passada, que se tornou obsessor, porque ele está à minha caça, se ele está à minha caça e ele me acha agora, então agora eu estou encarnado, ele continua desencarnado, só que ele me achou. O que ele vai acontecer? Ele, como desencarnado, pode mexer no ectoplasma e interferir na matéria. Só que, se o meu ectoplasma é bom, de boa qualidade, ele não consegue mexer, porque ele tem energia positiva, energia benigna. Não serve para o obsessor. Ele não está no nível vibracional de operar isso. O obsessor vai se interessar quando o meu ectoplasma carregar energia maligna, negativa. E aí o que acontece? Ele olha para mim e vê, olha lá ele lá, é agora. E aí ele consegue ver a lesão kármica que eu tenho aqui. Porque eu estou no mesmo nível vibracional que ele. Aí o que ele vai fazer? Ele vai mexer no meu ectoplasma, adensar o meu ectoplasma, por assim dizer, e levar o meu ectoplasma para o meu ponto fraco, que é o coração. E deixa, é como se eu fosse na areia da praia, você junta assim, ó, faz um morrinho e coloca esse morrinho de energia, entre aspas, em cima do meu coração. Aí eu vou ter que começar a ter sintoma clínico. A gente falou um monte de coisa aí, sintoma clínico. Vai ter que começar a dor, pontada, uns negócios esquisitos. Vai no médico. Aí o médico faz tudo que é exame, faz eletrocardiograma, ecograma, e olha, você tem um coração, um garotão de 20 anos atlético. Você não tem nada. E eu sinto lá os negócios. Por quê? Porque existe uma lesão kármica espiritual por causa do adensamento do ectoplasma, da concentração de ectoplasma que foi colocada em cima
do meu órgão, nesse caso, por exemplo, que eu dei o coração, né? E aí o que acontece? Eu tenho um sintoma físico. Então, novamente, olha só, se o ectoplasma está ali em volta, quem que recolhe o ectoplasma? Depende do ectoplasma. Se ele é bom, ele vai ser recolhido por espíritos bons. Aqui, por exemplo. Enquanto a gente está falando aqui, enquanto a gente está reunido aqui, os nossos ectoplasmas estão sendo recolhidos. Todos eles. Então, por exemplo, uma pessoa que está precisando de um tratamento, algum de nós aqui, algum de nós sentados aí que está precisando de um tratamento, alguma coisa, os bons espíritos que estão aqui conosco vão interferir na matéria, como diz Allan Kardec na codificação na Gênesis. Vai ser substituída uma molécula malsã por uma molécula sã. Quem faz isso? Os espíritos encarnados bons que têm acesso a bom ectoplasma. Então, se eu preciso ser tratado em alguma coisa aqui enquanto a gente está reunido, eles têm que pegar ectoplasma de vocês. Muito provavelmente o meu ectoplasma não é bom, né? Porque se eu estou precisando de tratamento, de atenção, né? Então ele vai recolher ectoplasma de quem tem condição de doar. E aí acontece uma coisa muito interessante em centro espírita. Às vezes você vem para a sua palestra, né? Principalmente em dia de semana, que é durante o dia você está agitado, trabalhou, etc, etc. Né? Chega lá às 7, 8 horas da noite, você vai para o centro para... Né? Agora eu quero me dedicar aqui ao centro, ficar centrado e tal. E aí você vem todo contente no seu carro, às vezes vem ouvindo música alta, todo contente, todo assanhado. Você entra na sala de reunião, ou de um auditório que seja, você senta ali, alguém pega o microfone para começar a falar e você começa a bocejar absurdamente. E não aguenta, não para. Você fica incomodado porque socialmente isso é visto como um problema. E você fica ali se escondendo. E não consegue controlar o bocejo. E por que isso ocorre? Porque o seu ectoplasma está sendo retirado em quantidade. Foi só Ao falar, vivo e a tá cores. vendo? Ao vivo e a cores. Foi só É falar. como se os espíritos desencarnados colocassem aí, entre aspas, por favor, a mãozinha deles e me dá a tua energia aqui. Na hora que isso acontece, a pessoa É o tempo todo. começa a bocejar. E aí, mais interessante, acaba a palestra, você vai lá para fora, você está 1000. Você tá, vamos lá, vamos sair, vamos passear. Olha só que coisa interessante, não sei se já aconteceu com vocês. Só uma colaboração, assim, vivência minha. Além do bocejo, tem, às vezes, lacrimejamento e a água, quando eu tô aqui, eu tomo, tipo, 4 garrafas dessa e parece que não tem fundo. Porque o organismo começa a pedir que ele está debilitado. Eu fico desidratada se eu não tomar. O organismo está debilitado. Impressionante. É interessante isso. Então, nós todos estamos aqui, os nossos ectoplasmas estão sendo recolhidos. Quando a gente vai para a sala de passe, ou se o passe é aqui, esse montante de ectoplasma recolhido vai ser utilizado pela espiritualidade para fazer aquilo que a gente precisa. No caso do obsessor, né, ele vai adensar esse ectoplasma na área em que eu sou mais fraco. Aí vai me dar esses sintomas aí clássicos, aí, dor de cabeça, um monte de coisa que a gente viu. E do outro lado, as coisas boas, o passista. O passista tem que estar, né, tem que ter assim essa alimentação enxuta, tem que estar bem na hidratação, na respiração. Né? Quando você vai, por exemplo, em meditações, sessões de meditação e tal, fora do centro espírita, né, por aí, eles vão te botar 10 semanas para você aprender a respirar antes de você pensar em meditar. Vou te ensinar a respirar, o que parece um absurdo, né? Porque é uma coisa assim, é automático. É automático, mas precisa ser controlado. E a gente, muitos de nós não temos esse controle. Então dá diferença. Então o passista, ele precisa ter esse ectoplasma muito bem trabalhado. Então ele precisa ter uma alimentação muito boa, ele precisa estar na água muito bem. Tem dia que o passista chega para trabalhar no centro espírita e ele não está no dia bom, porque nós temos dias ruins. Ou porque o trabalho foi ruim, ou porque o trânsito me incomodou, seja lá o que for, não interessa. Ele chega aqui, né?
quase assim, eu estava desistindo, eu quase não vim, mas acabei chegando. Nesse dia, não adianta dar passe, porque está atrapalhando o trabalho de passe. Porque a espiritualidade, você tem, não sei, digamos, 5 passistas. Se um deles é esse que não está num dia bom, ele está gerando energia negativa dentro da sala de passe onde só tem coisa positiva. O que a espiritualidade que está ali fazendo, o que está ali vai ter que fazer? Isolar aquela pessoa fluidicamente. Então você vai ter que alocar recursos da espiritualidade que está ali para ajudar, para não deixar alguém atrapalhar. Então, no dia que a gente não chega bem para trabalhar, não avisa, olha gente, hoje não, eu preciso de um passo hoje. Ou hoje não dá, quero ficar no meu cantinho. Né? Isso é uma coisa importante, o passista tem que estar ciente disso aí. Então tem que ter essa educação, essa informação para o passista. Tá? Bom, a gente vai parar por aqui porque o assunto é muito grande. Tem continuação? Tem parte 2? Nós não temos 2 horas para ficar falando. Vamos A gente fazer fala parte o mínimo, 2. porque é mais para despertar a curiosidade realmente. Porque isso aqui, cada um desses slides que a gente passou aqui, a gente fica 15, 20 minutos, porque você vai a fundo, você vai lá na parte científica, abre a célula, abre a mitocôndria, um monte de coisa. Porque eu pessoalmente, né, isso aqui, se você fala uma coisa para mim, você fala assim, olha, vai lá e dá 3 cabeçadas na porta. Eu posso até ir, mas você tem que justificar para mim. Porque se eu for dar 3 cabeçadas, eu posso ir para te agradar, mas não faz o mínimo sentido para mim. Mas se você falar assim, olha, você tem que dar 3 cabeçadas na porta por causa disso, eu vou olhar e falar, pô, estou indo agora, e com prazer eu vou fazer. É completamente diferente quando você sabe por quê, quando você tem a explicação. Por isso que a gente faz esses trabalhos assim, de tentar explicar lá no fundo da célula e tal. Aqui a gente está superficial porque a gente está trazendo um conceito, Mas a importância da ectoplasma para todos nós. Né? Quando você vem aqui no tratamento espiritual, você tem que vir trazer energia positiva. Não adianta você vir aqui e falar, eu vou lá no centro só para provar que passe não funciona. Fique em casa. Não adianta. Já ganhou. Não adianta. Ainda está atrapalhando todo mundo. Né? Tá bom? Então é isso, gente. Obrigado.